Quem nunca recebeu uma daquelas famosas profetadas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, nesse novo episódio da série O Espírito e Ezequiel, aqui no Foca no Livro. Para você que está chegando agora, esse é o terceiro episódio da nossa série. Nós estamos olhando para o livro do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, livro escrito no contexto do exílio de Judá, do reino de Judá, do povo de Deus, sob o domínio babilônico. E Ezequiel é um homem levantado por Deus e pelo Espírito de Deus, como vimos no primeiro episódio, para anunciar o que estava por vir e um caminho de reconstrução para uma nação desolada àquela altura. Se você perdeu os dois primeiros episódios, eu te convido a dar uma olhada, seja aqui no YouTube ou aqui no IGTV, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Os episódios estão todos lá. E eu quero chamar você também para acompanhar o restante dessa série, os episódios seguintes. A gente vai continuar olhando para a obra do Espírito Santo na vida deste profeta e na vida da nação de Israel por meio das profecias de Ezequiel e que são tão aplicáveis para a nossa vida. Por exemplo, a palavra de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre o Espírito que revela. E, como eu falei, muitas vezes pessoas têm se levantado para falar em nome de Deus, para profetizar numa linguagem comum, especialmente em alguns círculos cristãos atuais, mas muitas vezes essas palavras que são proferidas como sendo palavras do próprio Deus reveladas a essa pessoa, a esse profeta, ou a esse pastor, ou a esse líder religioso que diz falar em nome de Deus, são palavras que não necessariamente correspondem de fato àquilo que Deus disse, ou na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, ou mesmo o que Deus e o Espírito de Deus está dizendo àquela pessoa que recebeu a profecia naquele momento. Veja o que estava acontecendo em Israel na época de Ezequiel. Capítulo 13, versos de 1 a 3, e aí pulando para o 22, é o que nós vamos ler hoje. Diz assim: A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, profetize, tá aí a nossa palavrinha mágica, contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem, aqui está a chave para a gente entender essa diferença do que é a verdadeira profecia ou não. Os profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Vocês, mentindo, verso 22, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. É impressionante que desde aquela época havia pessoas que se levantavam para falar em nome de Deus aquilo que Deus nunca havia dito. Percebe aqui o que está acontecendo? Aqui o profeta Ezequiel recebe de Deus essa palavra para denunciar o pecado e a corrupção dos profetas de Israel. Esses profetas de Israel que estavam profetizando na sua época. Ele diz, olha, eles, em primeiro lugar, eles estão profetizando pela sua própria imaginação. Eles estão inventando, eles estão criando coisas que eu nunca falei. Eles seguem o seu próprio espírito, a sua própria imaginação e também o seu próprio espírito. O Espírito de Deus é quem revela a palavra de Deus. Só o Espírito de Deus pode revelar a palavra de Deus. O nosso próprio espírito revela palavras nossas, mas quando ele está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, aí ele pode ser usado para revelar as palavras do próprio Deus. Mas aqui no caso desses profetas não, eles estavam falando do seu próprio espírito. E por isso eles não viram nada. O profeta é alguém que vê. Se você não viu, você não fala. Essa é a regra para a profecia. Você só pode falar aquilo que você vê, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus mostrou para você, especificamente que o Espírito Santo mostrou a você. Depois, esses profetas, ao invés de falarem a verdade, eles estavam mentindo. Tudo o que contraria a verdade já revelada nas Escrituras, na palavra já revelada por Deus, não é profecia de fato, não é revelação de Deus, porque Deus nunca se contradiz.
Deus não se contradiz. Então, se você recebe uma palavra que é contrária a algo que está explícito nas Escrituras Sagradas, como palavra de Deus, não receba aquilo como revelação do Espírito. E aí, por fim, olha só o que acontece aqui. As palavras desses falsos profetas desencorajavam os justos e encorajavam os ímpios. Então, em quinto lugar, ao invés de apontarem para um caminho de salvação para os ímpios, deixarem os seus maus caminhos e andarem pelos caminhos de Deus, e para os justos viverem a sua vontade e permanecerem nos seus caminhos, ela é uma inversão. A falsa profecia inverte valores. Ela encoraja quem deveria ser desencorajado de seguir nas suas práticas e desencoraja aqueles que precisam ser encorajados. A falsa profecia inverte os papéis. Ela inverte na essência o certo e o errado. E a profecia verdadeira, aquela que é motivada pelo Espírito, ela sempre encoraja. Veja o que eu quero dizer com isso. Encorajar é encher de coragem, literalmente. Então eu não estou dizendo que ela sempre aprova aquilo que você está fazendo. Muitas vezes Deus vai usar alguém para te exortar, para te corrigir, mas isso também é encorajamento, porque isso é encorajar o justo, aquele que anda com Deus, a seguir nos caminhos de Deus, ou a abandonar suas más práticas e ir pelo caminho certo, andar pelo caminho de Deus. Então, a profecia verdadeira, ela nunca vai te pôr para baixo, ela nunca vai ter o intuito de te destruir ou te machucar. Ela sempre vai te colocar no trilho certo, no caminho de Deus. A pergunta é, pastor, isso ainda acontece hoje? E eu creio que a resposta é sim. Deus ainda fala por meio de profetas. Eu creio dessa maneira, eu não creio que o dom da profecia cessou, acabou, mas eu creio também que nesse tempo nós precisamos mais do que nunca do discernimento do Espírito Santo para identificar a verdadeira profecia, a verdadeira palavra de Deus. Então ore a Deus, peça ao Espírito que fale com você e, se necessário, que levante pessoas para te abençoarem com palavras específicas para a sua vida, mas lembre-se disso. Acima de tudo, Deus já se revelou e Ele fez isso por meio da sua palavra. Ele nunca vai se contradizer em relação ao que Ele disse no passado. Ele sempre terá uma palavra de encorajamento baseada na verdade para falar ao seu coração. Ouça a voz do Espírito, mas ouça o Espírito certo, o Espírito de Deus. Que Ele te abençoe, que Deus te abençoe.